A partir de agora, nós vamos falar sobre procrastinação. Durante esse período da pandemia, trabalhar e estudar em casa, tem sido um desafio e um dos inimigos que estão à nossa frente, é a procrastinação. E a gente vai falar mais sobre esse assunto a partir de agora, com o psicoterapeuta, ele que conversa conosco, o psicoterapeuta Leandro Torres e também a Jéssica Dias. Primeiramente, boa tarde, Leandro, seja bem-vindo ao Sagres em Tom Maior. É de Léo, viu? Boa tarde também a Jéssica Dias. Boa tarde, Jordana. Ótima tarde a você, ao nosso convidado de hoje, o Leonardo, e a todos que nos acompanham aqui no Tom Maior. Boa quinta-feira. Boa quinta-feira, doutor Leonardo. Queria que você explicasse pra gente, para quem nunca escutou falar sobre procrastinação, para quem ouviu falar, mas bem pouco, define pra gente o que significa isso. A procrastinação, na verdade, é o contrário do que a maioria das pessoas que estão trabalhando, que estão com seus ofícios atuais, está tentando fazer, Ou seja, é o famoso não fazer nada, ficar no ócio, E que muitas vezes, por isso que eu trago essa questão com qualidade, é que a gente, quando está no ócio, vai para as redes sociais, vai para a televisão, vai fazer coisas que, na verdade, não é um não fazer, mas é fazer outras coisas que acaba consumindo energia nossa também, E, Leonardo, a gente estava acompanhando aqui a Jordana e o Vinícius agora há pouco. O Vinícius ficou até assustado. Como assim? Procrastinar com qualidade? Explica pra gente, então, como é que funciona isso. Essa é a grande questão, Assim, uma coisa que tem ocorrido muito no consultório é cliente meu chegando e falando, olha, eu estou em casa, estou com meus filhos, eu achei que seria o paraíso trabalhar em casa e no final das contas não está sendo nem um pouco, porque eles estão descobrindo o quê? Eles estão descobrindo que se a gente não tem horário para trabalhar, a gente acaba trabalhando toda hora, E o que isso acontece? Acaba tendo uma confusão nos nossos ritos, no nosso cotidiano, na nossa rotina. E aí, o e-mail que seria respondido às 6 horas da tarde, ele chega meia-noite e parece que ele tem que ser respondido meia-noite e 1, E o que vai acontecendo? Vai acumulando ofícios, coisas, tarefas, e se acumula de um lado. O ser humano, como não é uma máquina, ele funciona como se fosse um pêndulo. Uma hora a gente está rindo, uma hora a gente está chorando, uma hora a gente está rindo até chorar e depois a gente está chorando até rir, A gente acaba por, de certa forma, acumular muito ofício, acumular muita tarefa e no final das contas acaba procrastinando na hora que não pode, na hora que não deveria, E essa procrastinação é assistindo um reality show, indo para as redes sociais e fica horas e mais horas ali, sem você ter uma qualidade de vida que faça com que você promova autoconhecimento, fique mais harmonizado, sinta-se mais autônomo de você mesmo. E de que maneira que a gente pode melhorar esse tempo, para aumentar esse autoconhecimento e não ficar só nas redes sociais, assistindo reality show, enfim? A grande questão, nesse caso, ele está ligado ao que a gente faz na hora de procrastinar, Quem aqui, por exemplo, não acorda e já vai para o celular antes de ir no banheiro, Se a gente tem um tempo para nós, Qual foi a última vez que nós tivemos tempos para nós, Com qualidade? Olha, eu vou almoçar com qualidade, eu vou iniciar o meu dia com qualidade. O que significa iniciar o dia com qualidade? Você acordar bem, sem preocupação, ter o seu ritmo de despertar, Porque quando a gente dorme, a gente vai para o mundo do inconsciente, a gente vai para o mundo que a gente pode chamar de onírico, dos sonhos, imaginal. Até a gente voltar com a consciência 100%, digamos assim, demora. A gente tem que passar pelos nossos ritos matinais. Escovar o dente, tomar banho, tomar café, fazer um exercício. E a gente tem perdido isso. Por quê? Porque a gente também está sem hora para trabalhar e a gente tem um acúmulo de funções dentro da casa, principalmente por causa da pandemia. Leonardo, você tocou aí no assunto importante, que é o autoconhecimento. E para muitas pessoas,
É complicado definir sua própria natureza, as pessoas geralmente elas conhecem pouco de si mesmas. Por que que é complicado, é difícil para muitas pessoas esse processo do autoconhecimento? Porque a gente já nasce, de certa forma, com algumas heranças, né? Se a gente nasce no Brasil, a gente vai ter uma herança cultural brasileira, a gente vai ter uma herança social brasileira, a gente vai ter uma herança da família, né? A concepção de eu, que a gente chama de ego na psicologia, ela só nasce, ela só aparece nos 3 anos de idade da criança. O que isso significa? Significa que a criança, até os 3 anos de idade, ela está numa simbiose com a família. Não é à toa que, às vezes, o pai e a mãe, quando eles vão brigar, eles brigam fora do local onde a criança está, mas a criança chora. A gente tem casos de que mães que estão longe dos filhos até 3 anos de idade, mais ou menos, quando eles sentem fome, elas no corpo delas, fisiologicamente, elas entendem que o filho está com fome, que os seios enchem de leite e por aí vai. Por que isso acontece? Porque a criança ela está nesse processo, nessa simbiose. Então, a gente já vem com uma herança, com uma conduta social, com alguma coisa construída, né? Com algumas normas, padrões, que vão de encontro com o eu, que vão de encontro e vão formar esse eu para se adaptar no mundo. A gente tem que se desvencilhar de alguns padrões para a gente seguir a vida, né? Não ficar tão preso a questões familiares, não ficar tão preso a traumas, entre outras coisas. Mas tomar o autoconhecimento, entender que eu sou parte disso, que é responsabilidade minha, algumas coisas que acontecem na minha vida, na vida social do brasileiro, na vida cultural do brasileiro, dói tomar consciência disso. Saber que eu tenho responsabilidade talvez nos problemas do Brasil, com certeza dói, né? Então, a gente tomar o autoconhecimento para o eu não é muito bom, porque o eu, no final das contas, é preguiçoso. E tudo que não é eu, né, tudo que está fora do eu, tudo que a gente nega em nós mesmos, para a gente integrar isso, dói muito. É muito incômodo, né? Gera muito incômodo. A gente vê um caso que é o da moça do Big Brother Brasil agora, né? Não sei se eu posso falar o nome, desculpa se não podia, mas os conteúdos que ela trouxe, como ela agiu, as atitudes que ela teve dentro do reality show, são parte dela, mas ela não integrava. Ela descobriu agora e ela vai ter que fazer todo um processo terapêutico para integrar e entender o que ela fez, quais foram as atitudes dela ali, entendeu? Que antes ela percebia que não tinha, só depois que ela percebeu que tinha. E todos nós somos assim, de alguma forma, mas com mais ou menos grau de atitudes dessa forma. E essa dificuldade de se conhecer, ela estaria relacionada com a causa da procrastinação? É muito interessante essa pergunta, porque se a gente for voltar lá nos gregos antigos, lá na época da escola dos gregos antigos, a palavra escola, antigamente, era école. École dá a palavra escola hoje, né, o radical, mas também dá a palavra ócio. O que isso significa? Significa que quem ia para a escola estava no ócio. Quem ia estudar não tinha um padrão, uma regra, a sua matéria preferida. Você ia fazer nada. E por isso que a gente chama de ócio criativo. A gente chama de ócio criativo porque o fazer nada faz com que a gente faça muitas coisas. No entanto, que os grandes inventores, os grandes pensadores, eles tinham tempo de sobra. Leonardo da Vinci era um cara que quase não dormia. Por não fazer nada, ele inventava muitas coisas. Ele não tinha um cronograma, digamos assim, como vocês falaram da planilha do Excel. Porque quem faz a planilha do Excel, quem está projetando o seu dia de amanhã, prospectando os 3 meses, prospectando os 5 meses, 1 ano, está fazendo negócio. O que é um negócio? É negar o ócio. E é por isso que quando a gente faz negócio, no mercado de trabalho, que tem muito, né, a gente acaba tendo uma falta de criatividade. Não à toa que muita gente pede por inovação, né? Chega no currículo lá, o que vocês pedem? A primeira coisa, a pessoa tem que ser inovadora. É porque ela não
ela não se permite ao ócio, ela não se permite a criação, né? E se a gente não se permite a criação, a gente acaba por tentar ficar preso à conduta social, à conduta da evolução social, digamos assim. Eu preciso chegar lá no topo da montanha e numa ascensão de primeira, né? Pum, né? Não sei se minha câmera está invertida, seria ao contrário, né? E isso é negar o ócio, mas ao mesmo tempo é negar também quem você é. Você está muito mais, digamos, preocupado em relação ao seu objetivo de vida, ao seu objetivo de carreira, talvez não tanto de vida como sentido, mas de carreira, e acaba esquecendo a sua essência, acaba esquecendo quem é você, o que a sua alma quer de você, qual que é a sua vocação, qual que é a sua missão aqui. E aí, se a gente não se conhece, a gente não tem autoconhecimento, né? Gandhi falava muito isso, né? Quem não vive para servir, não serve para viver, né? Então, assim, qual é a minha contribuição aqui no que eu estou fazendo hoje? Para que eu, nesse processo, descubra quem eu sou, né? Mas, Leonardo, quando a gente fala sobre esse ócio, a gente pensa, não fazer nada. Eu estou aqui sentada, apenas deitada no sofá, sem fazer nada. É isso que seria o ócio criativo? Como que ele funciona? Olha, a gente pode ter várias formas, né? Normalmente, a gente tem que esvaziar esse copo para começar a fazer a criatividade. A hora que você não tem nada, você está quase num estado de meditação, né? Se você chegar nisso, porque o indivíduo ocidental é difícil, né? Não fazer nada. Ficar no ócio e falar, não estou fazendo nada. Mas essa é a grande questão. Porque na hora que você se sente com nada, na hora que você se sente no ócio, vem coisas para você que não são coisas de eu deveria fazer isso para eu chegar em determinado lugar. Mas vem coisas de dentro da alma falando, puxa, eu gostaria de fazer tal coisa. Por exemplo, tocar um violão. Eu gostaria de aprender a tocar violão. Por que não correr atrás disso? Quem disse que você não tem esse talento? Quem disse que você não pode ser um violonista, né, de qualidade, de prestígio? A questão é escutar a alma. O ócio, né, ele serve para isso. Procrastinar serve para escutar a alma. Quem faz o tempo todo o negócio e age como máquina, não escuta a alma. Hoje a gente tem diversos casos, por exemplo, de pessoas que chegam aos 49, 50 anos e vão procurar. Tem tudo. Tem dinheiro, tem carro, tem filho, tem família tradicional brasileira, sabe? Aquela coisa linda, né? E vai procurar um consultório, porque não tem sentido de vida. Chega e fala, eu tenho tudo, mas parece que eu não tenho nada. E isso é importante a gente entender, porque a pessoa fez negócio a vida inteira, negou o seu ócio, negou a sua alma a vida inteira, né? Não procrastinou com qualidade, foi para as redes sociais, e a gente sabe hoje, com pesquisas científicas, que as redes sociais, por exemplo, o uso de 30 minutos de uma rede social já causa o mesmo efeito de uma droga chamada midazolam, ou seja, aquele momento que você fica nas redes sociais, que você acha que foi 30 minutos e se passaram 2 horas, é porque você está anestesiado, é uma droga anestésica, o midazolam, e a pessoa acaba não fazendo nada, entre aspas, porque ela acaba consumindo os conteúdos que normalmente são os gatinhos da internet, ou então conteúdos que estão ligados à direita e à esquerda, que deixam a gente mais nervoso do que resolvem qualquer coisa, né? Isso é o resumo da rede social hoje. Ou então, reality shows, no final das contas. Mas a questão é essa, né? É um conteúdo que não vem da pessoa, é um conteúdo que vem do aparelho, que vem do aparato, né? Léo, isso significa que a pessoa não pode usar as redes sociais? Não, ela pode e deve usar, mas ela não pode, como diria o Mário Sérgio Cortella, naufragar nas redes sociais, né? Eu acho que as redes sociais, elas servem para o que a gente está fazendo aqui agora, né? Um papo, uma conversa, uma discussão profunda, que promove alguma atitude, tenta promover alguma atitude em cima das pessoas e que, de certa forma, também tenta ampliar a consciência delas, né? Agora, a gente ficar o tempo todo, né, nessas redes sociais, a gente ficar todo o tempo que a gente puder de relação com o outro, né, porque isso é muito importante também, na frente das telas,
Muita gente hoje que é casado, que tem namorado, vão fazer alguma coisa, vai para frente da televisão de streaming, aí escolhe um seriado e começa a maratonar e não olha nem no olho, né? Então a gente tem que saber medir os usos, né? Para que eu tenha o ócio, para que eu também procrastine comigo mesmo, né? E aí eu promova alguma qualidade. Isso significa que tocar violão é melhor do que ficar nas redes sociais? Não necessariamente, mas você diversifica a sua vida. Você não fica unilateralizado, você não faz só uma coisa, só tem uma atitude que no final das contas só traz um pensamento. Mas, Leonardo, quando a pessoa ela se propõe, então, a essa procrastinação com qualidade, né? Ela vai ali se esvaziar de antes, de como era antes, e nesse momento que ela não está fazendo nada, não pode surgir, assim, sentimentos negativos, como ansiedade. Como que ela vai fazer para se livrar desses sentimentos negativos? Na verdade, ela se surgir, melhor ainda, né? Porque na verdade, quando a gente vai pensar na psicologia que eu sigo, na abordagem que eu sigo, que é a psicologia junguiana, a gente vai ver o quê? Quando a gente faz muito negócio, a ansiedade vem, a depressão também vem, às vezes vem o burnout, entre outros nomes que a gente já tem hoje estipulados aí nos compêndios, né? Só que, para a psicologia junguiana, isso não é uma doença, é um sintoma. É um chamado para alguma coisa. É um chamado para a sua transmutação, para a sua transformação. O que isso significa? Significa que a sua ansiedade está pedindo que você tome atitude de alguma coisa na sua vida, assim como a sua depressão, assim como a sua síndrome do pânico, assim como o seu burnout. E o que é isso? É olhar para si. Se vier alguma coisa negativa, não tem problema. Você tem que abarcar, compreender, integrar esse sentimento, essa emoção, com o nome que você quer que seja, para conseguir transformar isso. Porque senão ela cresce. Se você pegar o seu monstro e colocar no seu quartinho, ele vai, ou então lá no porão, ele vai roer as bases da casa. E isso não é legal. Então a gente tem que abrir e falar assim, vem cá, vamos conversar, vamos resolver isso aqui de uma vez por todas. Eu sei que você vai me encher o saco, mas eu também vou te encher o saco, mas eu vou olhar você no olho e você vai falar seu nome para mim pra gente resolver isso daqui, entendeu? A gente tem muitas abordagens. Essa é que eu acho mais criativa e que eu acredito que é a que mais funcione para mim e para os meus clientes, né? Então, essa é a grande questão, né? Não adianta a gente negar a nossa ansiedade, não adianta a gente negar a nossa depressão, não adianta a gente negar qualquer coisa que venha da alma, nesse sentido, da nossa mente, da nossa psique, trabalhando. Porque isso seria uma fuga também, certo? Então a gente tem que saber lidar com essas demandas internas, essas demandas que vêm normalmente, porque nós somos humanos, e no final das contas, saber harmonizar todo esse processo, né, no mundo, no trabalho e na vida. Pois é, nós estamos conversando com o psicoterapeuta Leonardo Torres. Doutor Leonardo, para a gente encerrar o nosso bate-papo, queria que você deixasse um recado para quem está nos acompanhando, né? Como que as pessoas podem lidar com essas situações? Quem está nos acompanhando aqui agora, tanto no YouTube, na TV e no rádio. Eu queria agradecer a participação, o convite, viu? Gostei muito do papo e desse aprofundamento e principalmente das perguntas que foram muito pertinentes. O meu recado é o seguinte: tudo é na medida. Na mitologia grega tinha um nome chamado Hubris, que era um dos únicos... Tinham 2 pecados na mitologia grega, mas um deles era esse, era Hubris, que seria se comparar aos deuses, sair da sua medida. Então, assim, faça tudo na medida, né? Se quiser festejar, festeje na medida. Ser feliz, seja feliz na medida. Se você quiser ser triste e vir a tristeza, fique com a tristeza na medida e depois sacode e fala, agora a gente vai resolver isso daqui, beleza? Tudo na medida é o ideal, nesse caso, né? Até usar as redes sociais, até procrastinar. Se a gente fica o tempo todo no negócio, a gente esquece da nossa criatividade. Se a gente fica o tempo todo no fazer nada, a gente também não sai para a vida. Então, é como diria
as filosofias orientais também. Tem que ser igual o bambu, né? Ventou, a gente dobra, a gente vai para um lado, vai para o outro, mas a gente sabe qual que é o nosso ponto de dobrar, sabe até onde que a gente pode chegar. Tá certo, nós conversamos com o psicoterapeuta Leonardo Torres. Doutor Leonardo, muito obrigada pela participação aqui no Sagres em Tom Maior. Grande abraço para o senhor e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado também a Jéssica Dias. Grande abraço para você e até a próxima. No finalzinho aqui a gente perdeu o contato com a Jéssica Dias. Jéssica Dias agradecendo a participação do psicoterapeuta Leonardo Torres. Grande abraço para ela. Ela volta amanhã é o último dia de Jéssica Dias, porque a partir do dia 1º de março ela vai estar de férias e aí nós só vamos contar com a presença dela aqui no mês de abril. Essa entrevista na íntegra você confere lá no nosso canal no YouTube. É o youtube.com/SagresTV e também no nosso sagresonline.com.br. Essas e outras notícias estão disponíveis lá.